a gente vai acompanhando a evolução do mundo, a gente vai acompanhando, né, as civilizações, a evolução das civilizações, mas do jeito que a coisa estava ocorrendo, estava se deturpando muito, né, Pisolato? Estava saindo muito Tava assustador, eixo. Paulo. Eu que lido com educação, tava assustador. Você tinha medo de chamar uma pessoa pelo nome e naquele dia ela não ser daquele gênero ao qual o pronome se referia. Você ficava preocupado, você podia parar na cadeia. Tá? Porque uma coisa é a realidade que você vê. Você vê um homem ou uma mulher diante de você e naquele dia aquela pessoa que é trigênero, pentagênero, sexagênero, heptagênero, resolveu mudar. Como é que eu vou saber disso, né? Eu fico confuso, todo mundo ficava confuso. Tem o caso dos banheiros públicos, inclusive. Olha, permite estender só uns 30 segundos para não ficar uma coisa muito, até errônea em alguma medida. O que o Trump fez é o oposto que a esquerda estava fazendo. A esquerda estava se intrometendo na intimidade das pessoas e forçando as pessoas a aceitarem a intimidade das outras. Veja, intimidade não é publicidade. Banheiro, por exemplo, que é mais que a cultura que brigue. Nós chegamos a fazer um cálculo, uma vez eu, um professor de matemática e um professor de direito, seria necessário 173 banheiros diferentes para, naquele momento, hoje talvez seja mais, contabilizar para servir a todos os gêneros. Banheiro é lugar da intimidade para as necessidades fisiológicas, não tem nada a ver com gênero. O gênero linguístico, por exemplo, não tem nada a ver com sexo. Gênero linguístico é a mesma coisa que falar alface termina com E, então ele sei lá, transgênero. Não faz o menor sentido. A gente está voltando à normalidade. Isso, de novo, cada um com a sua intimidade, faz o que quer com a sua intimidade, toma suas escolhas com a sua intimidade. O que não pode ser intimidade virar publicidade. Quem acompanhou, por exemplo, Parada Gay no Brasil, aquilo foi assustador. Casos de crianças com 8, 9 anos passando por processo de transição de gênero, e às vezes até com apoio dos pais. E a proteção à criança, como é que fica? Se essa criança se arrepender, como é que vai desfazer certas cirurgias? O que o Trump está falando do jeito dele, né? Do jeito até a certo ponto histriônico, gente, primeiro a gente volta para a normalidade, aí cada um vai cuidar da sua intimidade, não signifique que o sujeito que é hétero vai poder partir para violência com o outro que é homo, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquela pessoa que tem tal preferência sexual, se não for violenta, se não for criminosa, segue a sua vida, leva a sua vida. Você não pode forçar, por exemplo, quem tem uma filha mulher já deve ter passado por isso num shopping center, né? Aquela pessoa que é homem quer usar o banheiro da mulher. Gente, eu só quero a normalidade, só quero voltar para o pino de centro da civilização e aí vamos discutir. De novo, espaço aberto para discussão, sem a censura, porque é isso que estava acontecendo. Uma minoria, a estimativa nos Estados Unidos é 1,8% da população americana nos Estados Unidos, não se considera, como é que eles chamam, heteronormativo, né? Não é homem e mulher, eles têm alguma outra coisa ali. Então, 1,8% da população dos Estados Unidos estava impondo aos outros 92%, 91,2%, essa vontade deles. Isso é uma democracia? Não, vamos sentar na mesa de discussões, vamos permitir a dissonância, o contraditório, vamos conversar, vamos discutir. Porque o que estava acontecendo era a exclusão da maioria por uma minoria. Embora eu seja defensor da normalidade, mas aceito o debate, aceito a dissonância, porque eu prego justamente liberdade de expressão. Só para a gente encerrar, o Trump também proibiu que menores, né, adolescentes, passem por esse processo de transformação, né, de gênero, né, tornem-se transgêneros. Tá certo ele, porque se o menor não pode ser responsabilizado por absolutamente nada, por ainda estar na formação de seu caráter, de sua personalidade, quanto mais uma mudança de sexo. Isso aí realmente é uma discussão interessante e podemos trazer sociólogos depois aqui e sexólogos também para a gente discutir sobre isso, mas não tem como fugir. Nesse caso específico aí das transições de gênero, eu lido com adolescentes. Adolescente, a gente fala assim, a única coisa constante no adolescente são as ondulações. O adolescente ele é assim, né? Ele nunca pensa a mesma coisa de um dia para o outro, é hormonal até. A convivência dele, a biologia dele, faz com que ele oscile muito. Tanto que nós temos o ECA para quê? Para proteger o adolescente das influências de um adulto, por exemplo. Então esse adolescente recebe influência externa, ele decide que ele não é mais homem, não é mais mulher, ele quer ser outra coisa, passa por um processo cirúrgico e hormonal, e mais tarde ele possa, por exemplo, se arrepender. E daí faz o quê?
Como é que desfaz? Quem é que vai ser responsabilizado por isso? O pai, a mãe, o Estado? Então, veja, eu acho, nesse caso da adolescência, eu acho horroroso fazer algo como isso. É um processo de crescimento, desenvolvimento, de maturidade intelectual, maturidade social, de aceitação de si, do próprio corpo, da relação com o outro. É tanta coisa que um adolescente passa. E aí você colocar um peso gigantesco sexual sobre uma criança de 9, 10, 11, 12 anos. Nós, às vezes, já adultos, maduros, de cabelo branco, temos certas dúvidas com relação aos nossos comportamentos, atitudes e princípios. E um adolescente, ela faz uma cirurgia radical de remoção de um órgão genital e o cara, depois de uns 10 anos, se arrepende. E aí faz o quê? Então, de novo, a discussão tem que ser muito maior, a dissonância e o contraditório tem que ser permitido antes que vire uma espécie de moda. Tem até medo disso, que virasse uma moda. Que as pessoas começassem a fazer isso porque era bonitinho. Não é algo que possa só trocar a cor do cabelo ou trocar de roupa. É algo muito mais grave, de um impacto psicológico, fisiológico, inclusive, gigantesco, para ser feito assim, como se fosse simplesmente uma moda. Como de fato era o woke, né? O woke está provando que era uma moda. Infelizmente, a gente vai ter que colher os frutos de mais de 30 anos dessa cultura woke, porque as empresas que foram nessa onda estão abandonando, né? Estão abandonando a cultura woke. Mas e as gerações, a geração, que é uma geração inteira, né? Formada na cultura woke? Quanto indivíduo, quanto a família, quanto a mãe, quanto o pai, quanto o filho, quanto adolescente que não teve a cabeça modificada por essa cultura. E agora, como é que faz para consertar? Quem eu responsabilizo por isso? A empresa? O Estado que permitiu? O Biden, que já está senil? Tendo os estragos de radicalismos, eles levam muito tempo para ser consertados. Sem contar que é uma mutilação, né? Uma lesão corporal. No Brasil, você sendo menor de 18 anos, até para fazer uma tatuagem é complicado. O pai pode chegar lá no tatuador e processá-lo por lesão corporal. Né? Porque aquela criança não tem, aquele adolescente não tem poder para decidir sobre o seu próprio corpo. Como é que queriam que a criança ou adolescente passasse por um processo de transgênero? Isso é realmente muito complicado. E o Donald Trump está trazendo isso à realidade. E muita gente, inclusive no Brasil, nessa imprensa aberta, criticando, mas inclusive agora o que é interessante de perceber é que quem critica está com medo, né? Também está sentindo aí que pode ser responsabilizado isso depois. Quem sabe, né?